E aí, pessoal, tudo bem? Então, estamos indo agora para o nosso vídeo 05 de informativos, né, com relação à série fraudes, né, que a gente tem se explicado aí cada vez melhor com relação a essas condutas criminosas. Mas antes de mais nada, eu vou pedir aquele like para nós, aquela inscrição no canal para que vocês possam acompanhar os próximos vídeos também. E, respectivamente, já sempre peço para dar uma olhadinha nos vídeos anteriores, onde quem não acompanhou e chegou agora no canal vai poder ver todas as explicações, né, com relação a esse tema que tem aumentado muito esse tipo de criminalidade, inclusive no mercado, como nós temos reiteradamente falado sobre isso. Bom, então vamos lá. Então, inclusive aproveitando o gancho aí com relação ao aumento expressivo disso, e esse vídeo eu quero chamar bastante atenção com relação a isso, porque o que tem acontecido na lei, tá? O que as autoridades têm feito, na verdade, e aí eu demonstro para vocês como isso está sendo crescente e até difícil para a polícia trabalhar com relação a isso também, porque está aumentando muito o volume e a gente precisa cada vez mais que as pessoas sejam mais informadas sobre isso, que as pessoas tenham mais malícia sobre isso, né, no bom sentido, né, fiquem mais cautelosas com relação a essas questões, para não serem vítimas desse tipo de fraude, né, que nós estamos colocando, que é o estelionato, que é uma fraude que tem muita no mercado, vamos dizer assim, né? E eu vou colocar aqui para vocês a seguinte situação. Olha, para vocês verem, em 2019, a Lei 13.964, ela inseriu o parágrafo 5º com o inciso 1, 2, 3 e 4 no artigo 171 do Código Penal, tá? O que acontece? Esse parágrafo 5º ele fala o seguinte, ó, somente se procede, né, o crime, na verdade, aqui, mediante representação, salvo se a vítima for da administração pública direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos de idade ou incapaz, tá? Então aqui eu queria abrir uma ressalva. Primeiro vocês têm que entender o que é essa representação, tá? Isso é muito importante, porque até entre nós, advogados, enfim, na hora da defesa e uma série de outras coisas, quando o Ministério Público vai avaliar se é ele ou não que tem que proceder com a ação, né, com a denúncia, assim por diante, é muito observada essa questão, tá? Então, o mais importante é, se você foi vítima de um estelionato, normalmente o ideal é que você, no seu boletim de ocorrência, você já deixe claro que você quer a representação, tá? Se assim for, obviamente, o seu interesse, tá? O que isso quer dizer? Você quer que se puna, né, que busque a punição da pessoa, né, com relação ao ato criminoso que ela realizou. Com isso, o Ministério Público ele vai tomar, então, as medidas cabíveis junto da polícia, enfim, tudo mais, para se proceder à representação. Ocorre que em 2019, muito provavelmente as autoridades vendo que está sendo cada vez maior o número de pessoas idosas, principalmente, que estão sofrendo fraude, né, com relação ao crime de estelionato, principalmente, né, ela colocou a seguinte situação, olha, salvo se a vítima for, daí ela colocou dentre eles os idosos, crianças, enfim, tudo mais. Então, nesses casos, não é necessária a representação. Normalmente, o Ministério Público vai tomar a frente, né, e vai estar promovendo a ação para poder se apurar e investigar e punir essas pessoas, né, buscar a punição dessas pessoas, se de fato elas cometeram ou não, obviamente, esse delito, esse crime, tá bom? Então, por aí você já começa a ver, em 2019, nós já estamos indo aí para praticamente aí 4 anos depois disso, né, na verdade, já tinha essa lei incluindo, né, essa questão de que tem que ser mediante representação, mas, ao mesmo tempo, dizendo, olha, quando as pessoas tiverem essas circunstâncias vítimas, né, o Estado vai estar, sim, buscando observar essas, punir, né, e tudo mais, essa história aí com relação a esse crime. Agora, ainda em 2021, já 2 anos depois, também foi inserido o parágrafo 4º, onde diz que se a vítima for idosa, né, por exemplo, ou vulnerável, aumenta-se a pena 1/3. Então, mais uma preocupação do Estado com o indivíduo idoso, principalmente porque aumentou muito com relação ao crime à pessoa idosa, para que essa prática seja diminuída, né, e também punida com maior rigor da lei. Também é um aumento de pena que é observado aí no parágrafo 4º, tá? E ainda em 2021,
também observou a seguinte situação, e isso aqui é o mais importante, porque como está acontecendo muito essas coisas por internet, né, por via do mecanismo internet, das mais vastas formas, ou meio eletrônico, para melhor dizer também, né, as informações por meio eletrônico, o judiciário, na verdade, o legislador, ele mudou em 2021, ou melhor, ele colocou, quando for por meio eletrônico, que a pessoa está mais vulnerável também por meio eletrônico, porque é tudo mais veloz, a pessoa ela está mais propícia a cair nisso, né? Ele colocou que se for por meio eletrônico, a pena é de 4 a 8 anos, tá? A pena é de 4 a 8 anos para quem estiver utilizando isso. Inclusive, eu vou até narrar para vocês. A pena é de reclusão de 4 a 8 anos e multa se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro, induzido a erro por meio de redes sociais, olha só, contatos telefônicos, ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Então, essas questões de telefone, meio eletrônico, né, de uma forma geral, eu falei internet, mas não só isso, é o meio eletrônico em si, vai estar sendo a pena de 4 a 8 anos. E ainda ele coloca o artigo 2, parágrafo 2b, ele coloca a pena prevista no parágrafo 2a deste artigo, considerada a relevância do resultado gravoso, aumenta-se 1/3 a 2/3 se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. Porque, então, como eu estava falando na internet, muitas vezes existe lá um servidor lá fora do país, tal. Então, se eles constatarem isso, a pena ainda é mais grave para o indivíduo. Então, assim, a pena está ficando mais potencializada, né? Mas isso só passou a ser observado, né? Se a gente for colocar, mesmo eu tenho observado que isso tem aumentado há mais de uma década, né? Essa questão do crime, principalmente desses modos aí e tudo mais. Mas em 2021, então, eles observaram isso e conseguiram inserir isso na lei, tá? Então, como eu tenho dito, cada vez mais tem se aumentado isso e as autoridades estão atentas. Porém, isso tudo depende muito também da nossa conduta, nós estarmos cada vez mais astutos para nós não cairmos nessa situação. E eu vou ter um vídeo falando sobre dicas sobre isso no próximo vídeo, dando umas dicas para vocês com relação a isso, tá? E aproveitando aqui, eu queria dizer, porque ainda não está inserido no Código Penal, mas também já houve a regulamentação sobre a questão de criptomoedas. Também os estelionatários estavam usando muito esse mecanismo, né, de criptomoedas, esse assunto, por exemplo, né, com relação a criptomoedas. Então agora vai ter o artigo 171A, tratando especificamente da regulamentação das criptomoedas, na questão criminal ou não, né, quando se utilizar esse meio para fazer a fraude, tá? E isso vai estar, já tem a publicação da lei, foi feita no final do ano, foi em dezembro, né, de 21 de dezembro de 2022, a lei 14.478, porém essa lei só vai entrar em vigor 180 dias depois da publicação. Então, daqui a pouco vai aparecer esse artigo 171A no Código Penal, né? E o indivíduo que tiver, assim está disposto na lei, né? 171A, né? A organizar, gerir, ofertar ou distribuir carteiras ou intermediar operações que envolvam ativos virtuais, que na verdade como eu falei, tem a ver com as criptomoedas, né? Valores imobiliários ou qualquer outro ativo financeiro com o fim de obter vantagem ilícita em prejuízo à lei, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena de 4 a 8 anos. Tá? Então, pessoal, as autoridades estão, né, no sentido legislativo, pelo menos buscando isso. Agora, obviamente, falta agora tanto nós, enquanto cidadãos, começarmos a nos comportar mais defensivamente, eu vou explicar isso no próprio vídeo, no próximo vídeo, melhor dizendo, e também as autoridades conseguirem cada vez mais se atualizar para inibir esse tipo de prática, mas a punição, eu estou vendo que ela está vindo, tá? Então, assim, quem está propenso a realizando esse tipo de prática, ou podendo ser induzido a realizar esse tipo de prática, tem que tomar mais cuidado para não entrar nesse tipo de situação e, eventualmente, melhor dizendo, não praticar, né, essa situação, porque a situação do indivíduo que está entrando nesse tipo de crime está ficando cada vez mais complicado. Bom, vou deixando aqui meu abraço para todo mundo, espero que vocês vejam o próximo vídeo, eu também vou estar falando sobre como observar, né, as condutas, normalmente, o que nós recomendamos, né, para que se evite cair nesse tipo de fraude, tá bom?
E peço para vocês deixar like e se inscrever no nosso canal e até os próximos vídeos. Obrigado, até mais.